Bom dia, gente do céu. Tudo bem? É, estamos de volta aí, né? Do recesso. E essa aula de hoje vamos falar sobre geometria analítica. É assunto importante, viu, gente? Para o Enem. São questões certas a respeito desse assunto aí, geometria analítica. A geometria analítica é a parte da matemática que associa elementos geométricos à expressão algébrica, ou seja, estuda curvas e figuras por meio de equações através de gráficos. É o tipo da matemática que você vai ter no ponto de vista, quando você quiser analisar uma questão, você pode resolver geometricamente ou por expressões algébricas através de equações, tá certo? Então, faremos aqui um estudo do ponto sobre o enfoque da geometria analítica. E principalmente nessa parte que eu vou falar sobre sistema cartesiano ortogonal. Um assunto que vocês já estudaram isso, viu? Tá? No primeiro ano. Mas vamos fazer uma breve revisão, porque você tem que entender essa parte para dar continuidade no assunto, para você entender mais na frente o assunto, certo? Então, o sistema cartesiano ortogonal ele é formado por dois eixos. Observa aqui, ó, são dois eixos aqui, ó, tá certo? Dois eixos perpendiculares entre si, tá certo? O eixo X, que é horizontal, é o eixo das abscissas. E o eixo Y, que é o vertical, a gente diz que é o eixo das ordenadas. Os eixos se cruzam no ponto 0, 0, ó, que a gente diz que é origem, tá certo? É a coordenada do plano cartesiano, ó, que é origem 0, 0. Vai ser sempre 0, 0. Vale salientar também, ó, que da direita para a esquerda vai ser números negativos, da esquerda para a direita vai ser números positivos, de baixo para cima números positivos, certo? E de baixo, daqui para baixo vai ser número negativo. É importante saber isso aqui, tá certo? Então, a gente pode localizar qualquer ponto P num plano cartesiano por meio de um único par ordenado. Exatamente isso aqui, ó, AB. Esse par ordenado aqui, gente, são, são números reais aqui, ó. Ele pode ser aqui o primeiro elemento, que é o A, ele vai estar sempre na abscissa. E o B aqui, ele vai ser o segundo elemento, que ele vai estar aqui, ó, nesse eixo vertical, que é o eixo da ordenada. Então, chama que isso aqui é uma coordenada P. Como é que a gente representa esse ponto num sistema cartesiano ortogonal? Aqui, ó, o ponto AB, então A fica na abscissa e B fica na ordenada. Então, você quando fizer a projeção, então vou representar um ponto P aqui, ó. Ponto P, A, B. Não é fácil? Muito fácil, né? Uma observação, ó. Vê bem, uma observação. Quando eu tenho aqui um ponto que é x e 0, x, qualquer número aqui, x reais, e 0, sempre 0 aqui, gente, e no segundo elemento da coordenada, então esse ponto aqui, ele vai pertencer na abscissa, tá certo? E quando esse ponto P é 0 e um número real, então esse ponto ele vai pertencer sempre na ordenada. Ele pertence à ordenada. Ele não vai ficar no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante. Não.
ele vai pertencer na reta, no eixo da ordenada. Tranquilo, gente? Não é fácil? Vamos ver um exemplo aqui. Ó, inclusive, isso aqui é questão certa no SAEP, viu? Para você ver como é fácil demais. Então, olha, determinar as coordenadas dos pontos num plano cartesiano. Então, se eu quero representar aqui o ponto 3 e 2, como é que eu faço 3 e 2? Aqui, ó. 3 está na abscissa, 3, e 2 está na ordenada. Então, faço a projeção aqui, ó. Então, eu vou representar meu ponto A aqui, ó. 3 e 2. Fácil, né? Se eu quero representar o ponto B, 1 e menos 1, como é que eu faço? Ó, o ponto B aqui, ó. 1, 1, tá certo? Que é na abscissa, e menos 1, que é ordenada. Então, fazendo a projeção aqui, ó. Então, vai dar o ponto B, certo? Ponto C, aqui, ó. Ponto C. Ponto C, menos 3 e 4. Como é que eu represento aqui, ponto C? Chega aqui, ó. Menos 3, ó, negativo, ó. Então está aqui, ó. Menos 3 e 4. 4 é positivo, tá aqui, ó. No Y, 4, positivo. Então, fazendo a projeção, eu vou encontrar o quê? Um ponto C aqui, ó. Não é fácil? Vamos ver agora o ponto D. Menos 2 e menos 3. Então, vamos lá no plano. Menos 2, negativo, ó. Menos 2 no eixo da abscissa. E menos 3, negativo, ó. Daqui para baixo, na ordenada. Então, fazendo a projeção, vai dar um ponto D aqui, ó. Um ponto D. Bom, 2 e 0. Você lembra que eu falei antes aí, aqui, ó. Se esse ponto é aqui 2 e 0, esse ponto aqui, ó, 2 e 0, gente do céu. Então, ela vai pertencer ao eixo da abscissa, ó. Ela vai ficar aqui, ó. 2, isso aqui vai ser 2, certo? 2 e 0. 2 e 0, que é aqui, ó. Que é a origem. Certo? Então, quando for um ponto, um número 0, então esse ponto pertence à abscissa. E agora, 0 e 6. Ó, ao contrário, tá vendo? Ao contrário. 0 é a abscissa e 6 é o número. Então, isso implica dizer o quê? Que esse ponto pertence à ordenada. Aqui, ó. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o Y. E 0 é X. 0 é X. Isso implica dizer que esse ponto F pertence a quem? Ao eixo da ordenada. Então, se liga nisso aí, tá certo? Um ponto que surge muita dúvida com os alunos é quando esse ponto é fracionário. Olha aqui, ó. Menos 1 meio e 3 e 2. Então, quando essa coordenada é fracionária, para facilitar para o aluno, basta você dividir. Menos 1 dividido por 2 dá quanto? Dá menos 0,5. Então, na realidade, vai ser menos 0,5. Menos 0,5 aqui, gente, ó. Menos 0,5 aqui, ó. No X, ó. Certo? No X aqui, ó. Menos 0,5. Tá? E 3 sobre 2, quando você dividir, 3 dividido por 2 dá quanto? Dá 1,5. Aí 1,5 aqui, ó. 1, aqui é 1. E depois, ó, entre 1 e 2 é a metade, ó. Então vai ficar 1,5 aqui. 1,5. Então fazendo a projeção, ó, vai dar esse ponto G aqui, ó. Tá certo? Então, tem muito cuidado quando é uma coordenada fracionária. Você divide cada elemento, né, o X e o Y, na abscissa e na ordenada, e coloque
no plano cartesiano. Faça a projeção e vai encontrar exatamente o ponto. Bom, tranquilo, né? Então isso aqui é muito elementar, muito fácil. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar mesmo a ter bronca agora. Você sabe que a distância entre dois pontos na reta, tá? Que é uma medida linear. Se eu tenho uma reta aqui, ó, AB, se eu tenho uma reta aqui AB, então se eu quero fazer a medida de quanto é que é aqui, ó, de A para B, que vai ser uma medida linear, basta você pegar aqui, ó, B menos A, em módulo, tá certo? Em módulo aqui, ó, B menos A. Veja um exemplo, veja como é fácil. Se eu tenho aqui no plano cartesiano aqui um ponto A, um ponto B aqui, ó, tá? E quer saber qual é a distância de A a B, então basta pegar aqui, ó, 5 menos 1, 5 menos 1, 4. Módulo de 4, 4. Se eu quero saber essa medida daqui para cá, ó, então pega aqui, ó, 7 menos 2, 5. O módulo de 5 é igual a 5. Somente, gente. Tá certo? Você pega uma régua, então você vai pegar sempre aquela medida maior menos o menor. Tá certo? Se der negativo, claro que você pode dar negativo, sempre que está em módulo. Tá? Uma medida linear, ela nunca pode ser negativa. Você pode usar números negativos, mas já que está em módulo, tá? Em módulo, então é claro que a distância vai ser sempre positivo. Tranquilo? Fácil demais, né? Gente, agora distância entre dois pontos num plano cartesiano. Como é que a gente vai fazer aí? Veja, já não é uma medida linear aqui, ó. Você vai sacudir aqui. Eu vou considerar dois pontos, sejam A, XA, YA e B, XB, YB. Então a distância entre esses dois pontos vai ser o seguinte, ó. Eu fiz aqui o gráfico, tá? Coloquei aqui as coordenadas, ó, XA, YA, deu um ponto A. XB, YB, deu um ponto B. Então, essa distância aqui, ó, de A para B. Como é que a gente calcula ela aqui, gente? Tá? Então, vai existir uma fórmula, né, que você vai, através dos dados, vai colocar lá e vai encontrar simplesmente a distância desse ponto A ao ponto B. Então, vamos fazer uma pequena dedução aqui. Se eu fizer essa projeção aqui, observe que formou-se o quê? Um triângulo, retângulo, tá? Eu tenho os dois catetos e tem hipotenusa, tá vendo? Que é o meu lado. Então, se eu aplicar tio Pitágoras aqui, tá? A distância ao quadrado, ó, a distância ao quadrado, ele vai ser igual a quem? A soma dos quadrados dos seus catetos. XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Tá vendo aqui? Tranquilo? Bom, eu não quero uma fórmula de a distância ao quadrado. Então, é claro que eu transformo assim que em radicação. Então, a distância de AB vai ser igual a quem? Raiz quadrada de quem? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, isso aqui, gente, é a fórmula da distância de dois pontos. Quando você coloca em um plano cartesiano. Tá? É a primeira fórmula que você tem que estar na cabecinha de geometria analítica. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Vou fazer um exemplo. É muito fácil. Olha, geometria analítica, gente, não é tão complicado não, viu? É uma matemática tranquilo. Se você prestar atenção direitinho, com certeza vai chegar lá. Ó, vê bem.
eu quero a distância desses dois pontos aqui, ó, A e B. 4 e 1 e 1 e 5. A 4 e 1 e B 1 e 5. Tá certo? Então, eu vou resolver por expressões algébricas, que é exatamente isso aqui, ó. Eu conheço a fórmula. Então, a distância de AB ele vai ser raiz quadrada de quem? De XA, XB menos XA, mais ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Essa é a fórmula. Então é só você colocar aqui, gente. Olha, um macetezinho é o seguinte, ó. Não fique habitolado com fórmula, mas toda vez você faz isso aqui, ó. Você pega esse segundo menos esse aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. 1 menos 4. Tá vendo aqui, ó? 1 menos 4 ao quadrado. E depois pega esse aqui, ó. 5 menos 1 ao quadrado. Se você pegar esse macetezinho aí, não erra 1. Tá certo? Então vai ficar 1 menos 4 ao quadrado mais 5 menos 1 ao quadrado. Que por sua vez vai ser quem? Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 4 ao quadrado dá 16. Que é igual a quem? 16 mais 9 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então essa distância aqui de AB vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5. Não é fácil? É questão, sempre cai no SAEP. Ele sempre pede isso aí, a distância de um ponto, aliás, a distância de dois pontos no plano cartesiano. Certo? Então, ó, sempre pega aqui, ó, esse e o segundo aqui, o primeiro do segundo, ó, menos o primeiro do primeiro ponto. Pode pensar assim, se quiser. Tá? E o segundo aqui do segundo ponto, menos o segundo do primeiro ponto. Faça esse esquema aqui assim, ó, que você não erra um. Tá certo? Bom, ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento, gente. O ponto médio de um segmento, AB, eu vou considerar também aqui, ó, um ponto A e um ponto B, tá? Num gráfico. Então, o ponto médio já está dizendo, ó, eu vou dividir esse segmento em duas partes iguais, ó, em duas partes iguais. Se eu colocar aqui as coordenadas A, XA, YA, ponto A. Depois, XB, YB, ponto B. E como é que eu vou encontrar esse ponto médio aqui, ó? M, que eu estou chamando de M, ponto médio. Como é que eu encontro? Então, basta você pegar uma média aritmética das abscissas e depois o ponto médio das ordenadas. Como é que você tira isso aqui, gente do céu? Simples. Só pegar, ó, XM, que é o ponto médio da abscissa, entre esses dois pontos. Entre esses dois pontos. Vai ser quem? XA mais XB e divide por 2. Aí vai dar esse ponto aqui. Tá vendo? XA mais XB e divide por 2. E se eu quero encontrar esse ponto aqui, ó, Y médio, o que é que eu tenho que fazer? Eu tiro uma média aritmética, ó, do ponto YA, YB. YA mais YB e divido por quem? Por 2. Tá vendo? Então, esse ponto médio aqui, a sua coordenada vai ser quem? XM e YM. Fácil, gente do céu. Muito fácil. Veja um exemplo aqui. Veja um exemplo aqui. Se você tem aqui, ó, um ponto A, que é 10 e menos 4, e um ponto B, que é 4 e menos 6, então, quem é esse ponto médio da abscissa? É só pegar aqui, ó, 10 mais 4 e divide por 2. Dá quanto? Dá 7. Menos 4, 1 menos 6. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Sinais iguais, soma e repete sinal. E divide por 2. Dá menos 5. Então, o meu ponto vai ser quem, gente do céu? Logo, o teu ponto médio vai ser quem? 7 menos 5. Não é fácil? Bom,
Eu vou continuar no outro vídeo, tá? Daqui a pouco eu volto. Fui.